Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. E aí, estão se cuidando direitinho? Que bom! Eu aqui da minha casa também estou me cuidando direitinho e espero que vocês também estejam. Então, como eu falei na aula da semana passada, hoje nós vamos falar de um grande compositor do período clássico. Encerrando aí, né, essa sessão aí de compositores clássicos, nós já falamos de Mozart, nós já falamos de Beethoven e hoje nós vamos falar de Franz Joseph Haydn, tá? Que foi aí um grande compositor deste período, tá? Ele nasceu na Áustria no dia 31 de março de 1732 e morreu no dia 31 de maio de 1809. Haydn é o iniciador de uma nova fase na história da música no que diz respeito à música clássica. Ele não foi um homem de grande cultura. Ele não foi assim um homem com grandes conteúdos de estudo, né? Ele não tinha assim um conhecimento, muito conhecimento. Porém, ele tinha uma rara inteligência musical. Sim, ele também era possuidor, né, de ouvido absoluto. Então ele não tinha muito estudo, só que ele conseguia aprender música de forma muito mais rápida do que as outras pessoas daquela época, do que os outros músicos naquela época. Ele gostava de tocar nas ruas para as pessoas, né? E isso fez com que ele se desenvolvesse de forma mais rápida. Sabe aqueles músicos que a gente vê, né, tocando nas praças? Haydn fazia isso, tá? E ele era um grande conhecedor da cultura austríaca. As músicas folclóricas que tocavam na Áustria, ele começou a se apaixonar por esse tipo de música e ele também acabou compondo músicas folclóricas austríacas. Ele era um amante das músicas folclóricas do país dele, tá bom? E por ele tocar muito bem nas ruas, ele acabou chamando a atenção da grande elite. E aí Haydn começou a compor músicas para as festas dos reis, dos grandes monarcas, tá? E uma curiosidade no que diz respeito a Haydn é essa música que vocês estão escutando, tá? O nome dela é Sinfonia Surpresa. Vou abaixar aqui um pouquinho. Por que Sinfonia Surpresa? Então você imagina, né? Haydn, ele ia tocar nas grandes festas, né? E nessas grandes festas tinham muitas comidas. E aí as pessoas comiam tanto nessas festas, tanto, mas tanto, que elas acabavam cochilando. E Haydn começou a se incomodar com esse tipo de coisa. Poxa, eu venho aqui para tocar e essas pessoas, ao invés de assistir eu tocando, começam a dormir. Não, isso não pode ficar assim. Então Haydn compôs essa música, Sinfonia Surpresa, porque ela trabalha nuances de intensidade. Ora ela fica suave demais, daqui a pouco ela ganha uma força muito grande. E aí, para quê? Se as pessoas estiverem cochilando, elas se assustam com a potência, com a intensidade das notas musicais. Então ele fica brincando com a graduação dentro da música. Ora ele trabalha notas suaves, ora ele trabalha notas intensas, fortes, para fazer com que as pessoas se assustem, né? Se espantem com a intensidade das notas musicais. E para a gente encerrar aí o nosso assunto de Haydn, ele foi o criador do quarteto de cordas. O que é o quarteto de cordas?
Nós já vimos isso no ano passado e vou tornar a lembrar para vocês. Quarteto de cordas é um conjunto instrumental formado por 2 violinos, uma viola e um violoncelo. Para que, ao invés de a orquestra toda tocar em um determinado lugar, se esse local for um local pequeno, não tem necessidade de ir a orquestra toda. Então Haydn teve a brilhante ideia de criar esse conjunto de câmara que é o quarteto de cordas. E é um conjunto instrumental utilizado até os dias de hoje, né? Geralmente toca-se muito em cerimônias de casamento, né? Em grandes festas, tá? Em alguns restaurantes, né? Então o quarteto de cordas ele é utilizado para locais pequenos, tá bom, pessoal? Então vocês vão receber tudo isso por escrito, tá? No que diz respeito aí a Haydn, tá bom? E aí copiem no caderno de vocês ou então imprimam e colhem no caderno de música de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Continue se cuidando. Tchau, tchau.